Graças a Deus! Só o Senhor é Deus! Graças a Deus! Igreja, então aqui no livro de Filipenses, do capítulo 4, do versículo 10, amém? Filipenses capítulo 4, versículo 10. Gente, eu vou ser sincero para vocês aqui agora. Paulo foi o maior líder do cristianismo ali na época de Nero, não é? Eu confesso para vocês que o apóstolo Paulo, abaixo de Jesus, para mim é um homem que me inspira muito no dia a dia das minhas caminhadas, da minha luta. É o apóstolo Paulo, porque abaixo de Cristo, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, mas o apóstolo Paulo mostrou um homem de fé, guerreiro, valoroso, e nós vamos entender isso aqui um pouquinho agora, pelo poder da palavra de Deus, amém? Filipenses capítulo 4, versículo 10, vamos ler então? Um ano novo, com tudo novo, o ano de 2023, em nome de Jesus Cristo, todos nós vamos estar cheios, transbordando do poder do Espírito Santo. Eu quero um avivamento de Deus em nossas vidas, porque só o avivamento pode trazer o arrependimento, amém? Glória a Deus! Então vamos ler aqui agora. Paulo agradece os filipenses os dons recebidos, saudações finais. Vamos lá. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenhais, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Olha lá, igreja. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém! Olha lá, grita comigo, toda a igreja. Vamos cooperar junto. Posso? Posso! Está muito fraco para muita gente. Posso? Posso! Ó, viu? Todas as coisas. Todas as coisas! Naquele que me fortalece. Amém! 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 E graças a Deus. Podeis assentar. Se Jesus merece. Isso. Graças a Deus. Igreja, você pode ler o texto, o contexto e alguns versículos no embasamento que Paulo fala, partindo do princípio que muitos dizem assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Aí muitos pegam esse versículo e acham que Paulo está falando só de bênção, só de vitória, só não, não. Vamos ler o texto e o contexto e parar de pegar somente versículos isolados, porque Deus não se alegra quando nós pegamos versículos isolados para o nosso próprio prazer de não fazer o que Deus manda. Amém? Então aqui, se você parar e analisar, você vai ver uma coisa. Pare e analisa. Pare e analisa uma coisa aqui agora e você vai ver, ó. Preste atenção, que é para você entender. Eita glória! Aqui, igreja, olha só para vocês entenderem, ó. Quando o apóstolo Paulo, ele fala que o apóstolo Paulo aqui, ele está expressando uma vida de muita luta, mas nem por isso ele se envergonha das lutas que ele passava, porque ele diz assim: eu sei muito bem em quem tenho crido,
se você parar e analisar, você vai ver que o apóstolo Paulo, aqui, ele estava falando assim, ó, meus irmãos, eu sei ter necessidade, eu sei ter fartura, eu sei dormir no chão, eu sei dormir em coisas boas, eu sei de muitas coisas, porque eu já passei, amém? Amém. Porque eu já passei. Então o apóstolo Paulo chega a dizer que ele está instruído. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu estou instruído. Poxa, é tão bom ver uma igreja instruída, é tão maravilhoso. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu sei, eu sou instruído. O que ele quer dizer com isso? Que ele sabe, ele está instruído. Se você ler o texto em contexto, você vai entender que partindo desse princípio, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, eu sei passar a luta, mas eu também sei ter fartura. Eu sei estar aflito, mas eu sei também ser alegre. Eu sei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Irmãos, é muito importante ver o cristão com essa convicção. Sabe por quê? Porque se você parar e ver, você vai ver que Paulo aqui não está contando experiências que Deus fortaleceu ele somente na hora de grandes vitórias. Ele diz assim, eu sei que o Senhor me fortalece também na hora da minha luta, da minha angústia, das perseguições. Eu sei que o Senhor está comigo, não somente na hora que tem gente que acha que Deus está na vida daquela pessoa, ela conseguiu um carro novo, ela conseguiu uma casa nova. Deus está na minha e na tua vida quando Ele nos dá graça para nós passar lutas, provações, isso prova que Ele tem na nossa vida. Agora tem gente que acha que quando Deus está lá na vida dele, só estiver no bom emprego, com um bom salário, com a geladeira cheia, com um bom carro, com isso, com aquilo. Aí ele diz, não, Deus está comigo. Então, embutindo agora esse falso evangelho da teologia da prosperidade, que Paulo aqui, nas suas cartas, está combatendo categoricamente, quando ele diz assim, eu sei ter fartura, mas eu também sei passar luta. Eu sei ter com fartura, mas eu também sei ter a necessidade. Eu estou instruído em tudo, porque Cristo já me instruiu. E quando ele diz que está instruído, ele está instruído para subir para o reino de Deus, até mesmo fazer a sua parte aqui, e no final ele sabe muito bem o que ele vai ser recompensado, porque Cristo já o instruiu. Irmão, se você parar e analisar a igreja, você vai ver aqui, ó, que quando o Senhor ele fala assim, quando Paulo fala na boca, ou melhor dizendo, quando o Espírito Santo fala na boca de Paulo ali, que foi uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, né? Quando Paulo está ali falando ali, né? Porque foi o Espírito de Deus colocando ali na boca de Paulo. E se você parar e analisar, você vai ver que esse homem tinha sim as credenciais para falar do jeito que ele falou. Porque Paulo sofreu vários naufrágios. É isso mesmo. Paulo sofreu vários naufrágios. O naufrágio que eu estou falando não foi só do navio afundar, não. Outros naufrágios também, que quase levou Paulo à morte, como apredejamento. Quando ele estava pregando com Paulo e Silas. Se você parar e analisar, ele teve vários momentos difíceis de naufrágio. Vamos colocar assim, esse tipo de naufrágio como linguagem figurada ou figurativa, para você entender. Você já pensou o que é um homem ser açoitado, espancado, apedrejado, jogado fora da cidade como morto? E depois levantar, e já se levantar com todas as forças já, para falar das coisas de Deus novamente? É por isso que eu falo que essa geração é a geração todinho, é a geração de crente totalmente dissimulado, é uma geração de crente fraco, que não ora, que não jejua, e a primeira luta que vem, a primeira coisa que fala não é dizer assim, Senhor, me dá força para passar, não, eu vou parar, vou desistir. É a primeira coisa. Mas Paulo não falava nem parar em desistir. Deus dizia Paulo falava com Deus,
Me dá força para completar a carreira. Me dá força, Senhor, porque eu quero completar a carreira. Glória a Deus. E você pode ver quando ele diz que passou por várias lutas, ele passou mesmo. Ele passou por naufrágio, ele passou por fome, passou por frio, foi jogado dentro de um calabouço lá, todo espancado de chicote, que naquele tempo o chicote era violento, mancava pedaço de carne, deixava as costas banhadas em sangue. E a Bíblia fala que por volta da meia-noite, em vez de Paulo e Silas murmurar porque estavam passando por aquilo, eles foi glorificar o nome santo do Senhor. Irmão, tem crente fiel, que Deus coloca ele no meio do deserto, e pelo trabalho dele Deus faz a água e a planta brotar. Tem aquele que Deus coloca ele no meio do paraíso, ele ainda consegue desfazer as coisas de Deus. Porque não é que nem Paulo. Não é? Paulo passou muitas noites ali, o último naufrágio que ele teve foi o quê? Foi a víbora. A víbora veio depois do naufrágio, eles conseguiram se salvar e foram para uma ilha chamada de Malta. Quando chegou lá, ele pegando os gravetos para colocar ali para aquecer o povo, que estava muito frio, para aquecer, porque o crente ele tem que estar na volta do fogo mesmo se aquecendo, ele não pode esfriar não, porque o frio também mata. E Paulo, o maior cuidado ali para deixar o povo aquecido. Paulo, como líder, ele tinha as duas visões, espiritual e material. Ele viu que o povo naquele momento estava precisando do quê? De manter aquela fogueira acesa para todo mundo se aquecer. E ele saiu atrás ali daqueles gravetos, e chegando lá, quando ele mete a mão, o que acontece para ele jogar ali no fogo aquele graveto? Uma víbora vem e acomete a sua mão, morde a sua mão, e a Bíblia diz que ela ficou empendurada. E os bárbaros olharam e disseram: é agora, é a morte, vai cair, vai morrer. E esperaram, e nada aconteceu com Paulo. Por que nada aconteceu com Paulo? Porque a Bíblia diz: se beberes alguma coisa mortífera, nada fará dano algum. Não fará dano algum, melhor dizendo. E se você parar e analisar, igreja, quantas serpentes hoje não vêm para cima de nós, chega com a fofoca, chega com a conversa, chega com tanta coisa, chega para perturbar, chega para quê? A víbora, ela dá mordida e fica esperando para ver a queda da sua vítima. E a Bíblia diz que o ser humano que quer ver a maldade dos outros, principalmente os que querem derrubar as pessoas com a língua, a Bíblia relata que essas pessoas, elas têm o veneno da víbora na sua boca. Mas entenda bem, o veneno da víbora, pelo menos foi Deus que permitiu e colocou. Agora o veneno do pecado, quem está colocando na língua dessa pessoa é o próprio Satanás, que quer ver os outros caindo. Foi o que os bárbaros falaram: vai cair, vai morrer. E ficaram esperando Paulo cair morto. Mas Paulo não caiu morto. Assim é na minha e na tua vida. Ouça bem, Satanás, que eu vou falar em um alto e bom tom. Se você está esperando, se tu está esperando, derrotado, que essa igreja venha cair, acabar, e que nós venha cair por causa da mordida de víbora que vocês deram, não vai cair, porque maior é o Senhor que está conosco, e eu posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. Se a víbora está pensando que ela vai morder e nós vamos cair, está enganado, porque o apóstolo Paulo falou, e eu tomo as palavras do apóstolo Paulo já como um gancho e uso as minhas. Faço do apóstolo Paulo as palavras do apóstolo Paulo, eu faço as minhas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso sim ser mordido pela víbora, mas eu também posso ficar de pé e vivo em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós podemos sim ficar de pé, porque maior é o Senhor que está na nossa vida, igreja. Glória a Deus. Maior é Deus que está na minha e na tua vida, para nos manter como manter o Paulo de pé. De pé. O diabo pensou que era ali que ia acabar o ministério de Paulo, que ia fechar o ministério de Paulo, mas Deus não deixa, o demônio. A obra dele pela metade, ele vai até o fim. Ainda que o A, o B e o C depare, ainda que qualquer um pare, mas a obra do Senhor não parará, porque é de Deus.
palácio não é portinha, são portões. Glória a Deus. Então Deus sabe como trabalhar. O diabo vai ficar esperando a minha e a tua queda, mas ele não vai conseguir. Porque nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Glória a Deus. Sabemos passar luta, sabemos passar prova, sabemos passar com fartura. É por isso que a gente nunca cai. Por quê? Porque podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Glória a Deus. Não é que nós somos fortes, não é que nós somos melhor do que os outros. É porque a palavra nos garante dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Amém, igreja? A víbora, quando ela morde, ela fica esperando a queda também, da sua vítima, da sua presa. Como esperara de Paulo. Só que Paulo não caiu. Sabe por que Paulo não caiu? Porque Paulo era um homem que já estava dedicado ali, ele sabia, ele já tinha sido programado pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Ninguém conseguiu barrar Paulo. Nem os fariseus, nem os açoites, nem os arrozorrague, nem nada, nem a serpente, nem os naufrágios, nem os calabouços, porque quando um homem ou uma mulher de Deus determina fazer algo para o Senhor e coloca no coração com amor de verdade, sai da frente, Satanás, porque o Senhor garante a vitória desse homem e dessa mulher. Deus garante, porque Deus faz o impossível, como fez na vida de Paulo, ó. E você quer saber de uma verdade? Paulo também teve pessoas que o abandonou, teve pessoas que desistiu, mas ele prosseguiu. Glória a Deus. Na minha e na tua vida, nós vamos ver pessoas passar pela nossa vida como um filme. Alguns vão passar e vão ficar, outros vão passar e vão só passar de uma vez que nunca mais ninguém nem vai ver. Foi só aquele período, foi só aquela parte da minha e da sua vida, porque Deus permitiu até ali. É isso que nós temos que pensar, igreja. Naquela mesma ilha, Paulo não voltou mais. Mas uma coisa é certa, todos viram o poder de Deus através da vida de Paulo. Todos viram que Deus era poderoso. Então, se você parar e analisar aqui, ó, você sabe por que ele concluiu a carreira? Quando chega lá na frente, o que ele diz? Depois dos naufrágios, das lutas, das perseguições, Paulo morreu dentro de um calabouço, sim. Ali a mando de Nero mandou degolar Paulo já nos últimos dias. Paulo já estava velho, estava cansado. O que restou para Paulo no final da sua vida não foi um palácio como esse povo, esses falsos obreiros, esses obreiros fraudulentos, esses obreiros que até mesmo o Senhor falou que eles se transfiguram em anjo de luz, Satanás, a fim de enganar, mas são obreiros da iniquidade. Paulo não era obreiro da iniquidade que só pensava em dinheiro, que fazia o ministério por dinheiro, que pregava por dinheiro. Paulo pregava por amor e por salvação de almas. Por isso que ele conseguiu concluir a missão. Agora quem fica esperando só receber dinheiro e recompensa ou salário, ele não vai muito longe, porque quando não der isso ele para, ele desiste, porque ele está esperando, não é no céu, ele está esperando, é aqui, é o já, porque é materialista, porque é avarento. Mas Paulo não. Paulo conseguiu concluir o ministério, sabe por quê? Porque Paulo tinha uma visão diferente. O que restou para Paulo antes de Nero mandá-lo degolar, de mandá-lo decapitá-lo? Ele estava dentro de uma masmorra, já velho, cansado, mas ele ainda consegue escrever ainda as cartas ele ainda consegue escrever as cartas de Filipenses e consegue escrever também para Timóteo. E todos esperavam que Paulo ia se lastimar, ia dizer onde eu terminei, onde eu acabei, olha onde eu estou, com um monte de igreja fundada, com um monte de discípulos. Não, ele disse assim: eu combati o bom combate, Glória a Deus. encerrei a carreira, ou melhor dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque Paulo, irmãos, era um obreiro, era um líder de verdade, era um obreiro de verdade. Sabe como é que a gente conhece um obreiro? O obreiro é quando põe eles em missão. A gente sabe qual é o interesse do coração, o que eles estão pensando. Porque quando eu vim para cá, para abrir igreja, eu não fui patrocinado por ninguém, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Ninguém me ajudou a abrir igreja, a não ser o Espírito Santo e vocês que hoje estão fazendo parte, caminhando e me ajudando. Mas nem por isso eu desisti. Entendeu? Então, quando quer fazer obra, por que Paulo ficou ali firme? Porque o final de Paulo era esse, gente. Ele acabou a vida dele dentro de uma masmorra, de um calabouço ali. Mas ele bem sabia para onde ele ia. Que ele também diz assim, ó, ei, eu já estou sendo entregue por libação, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa está me esperando. Olha o que ele diz, igreja. Glória a Deus. Agora a coroa está me esperando. E se vocês for fiel, ele diz, Deus dará para todos que forem fiéis. Glória a Deus, aleluia. Ele fala que ele fala, daqui é só o passaporte. Eu não estou morrendo, eu estou vivendo. Porque agora sim eu vou ter vida e vida com abundância. Porque eu estou saindo dessa vida para receber a coroa no reino de Deus. Para receber a coroa. Já que Paulo não foi honrado por Nero, já que Paulo não foi honrado por Roma, Paulo não se preocupou, porque ele sabia que a honra dele estava vindo do Senhor. Glória a Deus. É isso que nós temos que pensar. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. É isso que nós temos que pensar. Porque sobre o que ele passou, nada fez ele parar, porque o objetivo dele não era dinheiro, o objetivo dele não era esse mundo, o objetivo dele era combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Será que você tem esse mesmo objetivo? Qual é o objetivo hoje dentro da igreja, meu irmão, minha irmã? É fazer que nem Paulo, ganhar alma, correr atrás de alma, pregar o evangelho verdadeiro, viver o evangelho verdadeiro? Ou será que é simplesmente por causa de um emprego que Deus dá, por causa de uma bencinha que Deus dá, por causa de uma cura que Deus dá? Não, irmãos, nós temos que ser que nem Paulo, lutar não pelas essas coisas que perecem, mas lutar pelas coisas que permanecem para a vida eterna. Jesus falou, não trabalhei pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que permanece. O que ele quer dizer? Muitos trocando Jesus por trabalho, por dinheiro, por isso, por aquilo, não é? Mas o Senhor diz assim, não trabalhai pela essa comida que perece, trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Quem trabalha para o reino de Deus? Quem trabalha para o reino de Deus, igreja, tem uma comida que permanece para a vida eterna. Amém? Que é o maná no céu. Então aqui está, ó. Aqui está. Você que está ouvindo hoje, que diz que é um obreiro, uma obreira, que é um missionário, que é uma missionária, só as palavras não resolvem. Você vai ter que pôr isso em prática. O apóstolo Paulo não ficou só em palavras. O apóstolo Paulo cumpriu o seu ministério. Dolorido muitas das vezes, difícil muitas das vezes. A igreja sem patrocinar muitas das vezes o apóstolo Paulo, mas Paulo era patrocinado pelo Senhor. Glória a Deus. Depois lá na frente foi que essa igreja aqui, que ele agradece os filipenses, que a igreja de Coríntios foi uma que maltratou mais o apóstolo Paulo, mas essa igreja de Filipenses aqui, ó, a última quase dele que ele tinha fundado, você pode ver que ele agradece eles porque eles tinham compreendido o ministério de Paulo e estavam ajudando e abençoando o apóstolo Paulo. Então, igreja, e ele chega a dizer ainda mais, não é? Eu não estou falando isso porque eu quero dádiva, não. E olha o que ele diz mais aqui. No versículo 3 aqui, no capítulo anterior, melhor dizendo. Olha o que ele diz, ó. Não que tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que também fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, e prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Viu? Viu o que ele disse? Antes de morrer ele ainda fala isso, ó, eu não estou dizendo que eu já alcancei, mas eu vou alcançar, eu estou lutando para isso. Então, igreja, em nome de Jesus, façamos tudo por amor. Façamos tudo por amor.
e não por vanglória, não por contenda, não por dinheiro, não por glória, não por fama, não esperando aplauso nem elogio de ninguém aqui. Porque quem é que estava elogiando Paulo dentro daquelas marmorras lá? Ninguém! E aí? Ele poderia dizer, não tem ninguém me vendo, tem ninguém coisa, então eu não vou fazer mais nada, não. Ele sabia para quem ele estava fazendo. Glória a Deus, aleluia. Quando eu passei minhas fomes pelo amor do Evangelho, dormi no chão, comer de marmita, fiz tudo, não tinha ninguém me olhando aqui, mas o Senhor estava me vendo. Glória a Deus. Então, igreja, em nome de Jesus, façamos as coisas para Deus com amor e não por interesse. Porque eu conheci um monte de gente que começou por interesse e não levaram até o fim. Se perguntar para elas, o que elas mais vão ter é desculpas. Desculpa para lá e para cá, é o que elas mais vão ter, é desculpas. Mas você quer saber de uma verdade? O apóstolo Paulo não colocou desculpa em nada. Ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Porque assim mesmo, quem quer faz, quem não quer